Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 10 de abril de 2018. Experimento pode ter resolvido o mistério na construção das pirâmides? Um dos mistérios a respeito da grande pirâmide de Khufu, tradicionalmente Quéops, foi como os egípcios podem tê-la alinhado quase que perfeitamente ao longo dos pontos cardeais. Eles sequer conheciam a roda, quanto menos bússolas. Os construtores da grande pirâmide de Khufu alinharam o grande monumento aos pontos cardeais com uma precisão superior a 4 minutos de arco, ou 1/15 de um grau, escreveu Glenn Das, engenheiro que estuda as pirâmides de Gizé, em um artigo publicado recentemente no jornal of Ancient Egyptian Architecture. Nesse estudo, ele desenvolve sua teoria sobre como essa precisão foi possível. Segundo Das, um método envolvendo o equinócio de outono responde à questão. Os equinócios são as datas em que dia e noite têm exatamente a mesma duração, 12 horas cada, acontecendo na primavera e outono. Em seu experimento, realizado em 22 de setembro de 2016, o dia do equinócio de outono, Das colocou uma vara em uma plataforma de madeira e marcou a localização de sua sombra ao longo do dia. Descobriu que a ponta da sombra corre em linha reta e quase perfeitamente a leste-oeste, o grau de erro é ligeiramente no sentido anti-horário, semelhante ao erro encontrado nas pirâmides de Khufu, Khafre Menkaure. De acordo com o engenheiro, o experimento mostra que o equinócio de outono poderia ter sido usado para alinhar as 3 pirâmides. Das é o primeiro a admitir que, por sólida que sua hipótese seja, não há 100% de certeza. Outras experiências realizadas ao longo das últimas décadas sugeriram vários métodos diferentes que usam o Sol ou as estrelas poderiam ter sido usados para alinhar as pirâmides. Os egípcios não deixaram registros oficiais da técnica utilizada nas construções ou não seria mistério nenhum. Os egípcios, infelizmente, nos deixaram poucas pistas. Nenhum documento de engenharia ou planos arquitetônicos foram encontrados que dão explicações técnicas demonstrando como os egípcios antigos alinhavam qualquer um dos seus templos ou pirâmides, afirma Das ao Live Science. Na verdade, é possível que vários métodos fossem usados para alinhar as pirâmides. Em 1939, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, lançou o livro A Caminho da Luz, onde relata a história da humanidade a partir da visão dos espíritos e coloca que em tempos remotos a Terra recebeu uma leva de espíritos vindos de um planeta do Sistema Capella, entre eles os egípcios. Afirma Emmanuel, impulsionados pelas forças do alto, os círculos iniciáticos sugerem a construção das grandes pirâmides, que ficariam como a sua mensagem eterna para as futuras civilizações do orbe. Esses grandiosos monumentos teriam 2 finalidades simultâneas: representariam os mais sagrados templos de estudo e iniciação, ao mesmo tempo em que constituiriam, para os pósteros, um livro do passado, com as mais singulares profecias em face das obscuridades do porvir. Levantaram-se, dessa arte, as grandes construções que assombram a engenharia de todos os tempos. Todavia, não é o colosso de seus milhões de toneladas de pedra nem o esforço hercúleo do trabalho de sua justaposição o que mais empolga e impressiona quantos contemplam esses monumentos. As pirâmides revelam os mais extraordinários conhecimentos daquele conjunto de espíritos estudiosos das verdades da vida. A par desses conhecimentos, encontram-se ali os roteiros futuros da humanidade terrestre. Cada medida tem a sua expressão simbólica, relativamente ao sistema cosmogônico do planeta e a sua posição no sistema solar.
Ali está o meridiano ideal, que atravessa mais continentes e menos oceanos, e através do qual se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem, a distância aproximada entre o Sol e a Terra, a longitude percorrida pelo globo terrestre sobre a sua órbita no espaço de um dia, a precessão dos equinócios, bem como muitas outras conquistas científicas que somente agora vêm sendo consolidadas pela moderna astronomia. Segue Emanuel. Depois dessa edificação extraordinária, os grandes iniciados do Egito voltam ao plano espiritual, no curso incessante dos séculos. Com o seu regresso aos mundos ditosos da capela, vão desaparecendo os conhecimentos sagrados dos templos tebanos, que, por sua vez, os receberam dos grandes sacerdotes de Mênfis. Aos mistérios de Ísis e de Osíris, sucedem-se os de Eleusis, naturalmente transformados nas iniciações da Grécia Antiga. Em algumas centenas de anos, reuniram-se de novo, nos planos espirituais, os antigos degredados, com a sagrada bênção do Cristo, seu patrono e Salvador. A maioria regressa, então, ao sistema da capela, onde os corações se reconfortam nos sagrados reencontros das suas afeições mais santas e mais puras. Mais grande número desses espíritos, estudiosos e abnegados, conservaram-se nas hostes de Jesus, obedecendo a sagrados imperativos do sentimento e, ao seu influxo divino, muitas vezes têm reencarnado na Terra, para desempenho de generosas e abençoadas missões. No livro Exilados de Capela, Edgar Armond esclarece que assim, sabemos agora que esta humanidade atual foi constituída, em seus primórdios, por duas categorias de homens, a saber uma retardada, que veio evoluindo lentamente, através das formas rudimentares da vida terrena, pela seleção natural das espécies, ascendendo trabalhosamente da inconsciência para o instinto deste para a razão, homens, vamos dizer autóctones. Componentes das raças primitivas das quais os primatas foram o tipo anterior mais bem definido, e outra categoria, composta de seres mais evoluídos e dominantes, que constituíram as levas exiladas da capela, o belo orbe da constelação do Cocheiro a que já nos referimos, além dos inumeráveis sistemas planetários que formam a portentosa, inconcebível e infinita criação universal. Esses milhões de advinas para aqui transferidos, em época impossível de ser agora determinada, eram detentores de conhecimentos mais amplos e de entendimentos mais dilatados, em relação aos habitantes da Terra, e foram um elemento novo que arrastou a humanidade animalizada daqueles tempos para novos campos de atividade construtiva, para a prática da vida social e, sobretudo, deu-lhe as primeiras noções de espiritualidade e do conhecimento de uma divindade criadora. Mestres, condutores, líderes, que então se tomaram das tribos humanas primitivas, foram eles, os exilados, que definiram os novos rumos que a civilização tomou, conquanto sem completo êxito. Como o Espírito Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz sobre a existência dos continentes de Atlântida e Lemúria, Edgar Armond em seu livro Exilados de Capela faz um esboço das 5 raças que viveram no mundo, antes e depois da chegada dos capelinos. São as seguintes: a raça formada por espíritos que viveram no astral terreno, que não possuíam corpos materiais, e, por isso, não encarnaram na Terra. Característica fundamental: astralidade. 2. A raça formada por espíritos já encarnados, que desenvolveram forma, corpo e vida própria, conquanto pouco consistentes. Característica: semiestralidade. 3. Raça lemuriana: estabilização de corpo, forma e vida, e acentuada a eliminação dos restos da astralidade inferior. Com esta raça começaram a descer os capelinos. Não se conhecem as sub-raças. 4. Raça Atlante: predomínio da materialidade inferior. Poderio material. Grupos étnicos romaus, Tralatis.
semitas, acádios, mongóis, turanianos e toltecas. 5. Raça ariana, predomínio intelectual. Evoluiu até o atual quinto grupo étnico, na seguinte ordem: indo-ariana, acadiana, caldaica, egípcia, europeia. A substituição das raças não se faz por cortes súbitos e completos, mas, normalmente, por etapas, permanecendo sempre uma parcela, como remanescente histórico e etnográfico. Apesar de pertencermos à quinta raça, ainda existem na crosta planetária povos representantes das raças anteriores terceira e quarta em vias de desaparecimento, nos próximos cataclismos evolutivos. Ao grande ciclo ariano 5 raça na evolução humana compete o desenvolvimento intelectual e as raças seguintes o da intuição e da sabedoria. Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de abril, por Feijão.